Salve mitos e mitas do Mix! Tô aqui fazendo esse vídeo para falar sobre os batedores de pênalti dos clubes que estão no Cartola FC 2021. Mas antes da gente falar um pouco sobre esses jogadores, gostaria de pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, não deixar de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Cartola FC Mix. Tô entrando agora um pouquinho mais a fundo nesse tema de batedores de pênalti dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que estão no Cartola FC 2021. Gostaria de citar eles em ordem alfabética dos clubes, até para ficar mais fácil para você que está assistindo. Então já começar logo com o América Mineiro, que tem o seu cobrador oficial, o Rodolfo, atacante que fez 7 gols no Campeonato Mineiro, foi o artilheiro, então ele é o cobrador oficial aí da equipe do Coelho. Passando para o Atlético Paranaense, a gente tem o Nicão como principal cobrador de pênaltis, mas lembrando que no elenco também tem o Renato Kaiser, atacante, que pode bater em alguma ocasião, e também o Jadson, experiente, que estava no Corinthians, voltou para o Atlético Paranaense, clube que o revelou, então pode ser que no final de jogo, o Jadson em campo, ele seja o cobrador da penalidade máxima. Então depois do Atlético Paranaense, tem o Atlético Goianiense, o Zé Roberto, um dos destaques da equipe nesta temporada, atacante, deve ser o cobrador oficial, e também, sem esquecer do João Paulo, meio que passou por Ponte Preta, Avaí, enfim, cobra muito bem pênaltis também, pode ser que bata em determinado jogo. Depois do Atlético Goianiense vem o Galo Mineiro, né, o Atlético Mineiro, que tem o Hulk como principal cobrador essa temporada, o Hulk que voltou para o futebol brasileiro, para o Atlético Mineiro, e vai jogar pela primeira vez, vai participar pela primeira vez do Cartola FC. Também tem o Guilherme Arana, que já bateu o pênalti na temporada passada, pode surgir na verdade como uma possibilidade de jogador que bate pênalti nesta temporada, mas sem dúvida o Hulk deve ser o principal jogador para assumir essa responsabilidade no Atlético Mineiro. Depois do Galo, a gente tem o Bahia, que tem o Rodriguinho e o Gilberto aí como batedores oficiais. Não dá para cravar um, talvez o Gilberto bata um pouquinho mais. Os dois cobram pênaltis, cobraram pênalti recentemente, então acho que tem também ali aquele fator sorte entre esses dois jogadores de você escalar um, se sair um pênalti, torcer para ele bater e garantir aqueles 8 pontos que a gente gosta, né? Mas enfim, são dois jogadores que batem pênalti muito bem, mas não dá para cravar quem é o cobrador oficial, já que recentemente os dois cobraram. Então depois do Bahia vem o Bragantino, que tem o Claudinho aí como principal jogador e batedor oficial das penalidades máximas, sem dúvida alguma é ele, então não tem muito o que falar também. E já passando pro Ceará, a gente tem o Vina, que ano passado oscilou um pouquinho nas cobranças de pênalti, e o Mendonça, ex-jogador do Corinthians, foi contratado esse ano para a equipe cearense, já bateu alguns pênaltis porque o Vinícius inclusive perdeu nesta temporada de 2021, mas mesmo assim acredito que o Vinícius vai assumir essa responsabilidade dos pênaltis que surgirem ao longo do Campeonato Brasileiro. Passando para Chapecoense, a gente tem o Perotti, atacante jovem, tem 14 gols em 17 jogos, um dos destaques aí do futebol brasileiro atualmente, e que é o cobrador oficial de pênaltis da equipe de Santa Catarina, a equipe da Chapecoense. Passando por Corinthians, temos o Fábio Santos como cobrador oficial, é um jogador que bate muito bem as penalidades máximas, mas se por algum acaso ele não estiver em campo, acho que surge aí o Fagner e também o Luan como segundas opções, né? A gente sabe que o Fábio Santos, obviamente, é o cobrador oficial, mas pode surgir aí um cenário hipotético dele suspenso ou acabar se lesionando, saindo de um jogo substituído, e aí Luan ou Fagner podem assumir esse posto. Passando para o Cuiabá, a gente tem o Elton como cobrador oficial, o atacante experiente, passou por Corinthians, Flamengo, Vasco. Vejo ele como o principal batedor de pênaltis do Cuiabá, o camisa 9 clássico, e como segunda opção, Cleison, também que passou pelo Corinthians, Bahia, Ponte Preta, bateu pênalti por esses clubes, converteu por sinal a maioria deles, e acho que pode ser uma segunda opção aí de penalidades máximas para o Cuiabá. Passando para o Flamengo, obviamente Gabigol é a principal opção, né? O batedor oficial, tem uma média absurda de aproveitamento nas penalidades máximas, mas se por algum acaso ele for convocado ou tiver suspenso, enfim, acho que o Pedro é a segunda opção aí mais viável, substituto imediato do Gabigol. Passando para o Fluminense, acredito que seja outro clube que não dá pra gente cravar um batedor oficial, porque ano passado era o Nenê, obviamente, também teve um aproveitamento muito alto nos pênaltis, mas com a volta do Fred, o Fred pode acabar dividindo um pouco esse posto de cobrador oficial, já que na final do Campeonato Carioca teve um pênalti pro Fluminense, o Fred bateu e converteu. Se por algum acaso os dois jogadores não jogarem por conta de lesão, desgaste, enfim, forem poupados e o Abel Hernandes estiver em campo, aí sim o Abel Hernandes vai assumir esse papel de cobrador oficial da equipe, ele que já fez 2 gols de pênalti esse ano. Passando para o Fortaleza, o Wellington Paulista, velho conhecido dos
cartoleiros e cartoleiras, é um cobrador oficial, outro exímio cobrador de pênalti. A gente conhece bastante ali do Cartola, né? Também atua na Chapecoense, então é o principal cobrador aí do Fortaleza. Passando para o Grêmio, a gente tem o Diego Souza, que vive grande fase, principalmente agora jogando de centroavante, é o cobrador oficial, mas se ele não estiver em campo, acho que Jean-Pierre surge como segunda opção, mas obviamente se os dois estiverem em campo, Diego Souza vai assumir a responsabilidade de uma cobrança de penalidade máxima. No Internacional, a gente tem o Thiago Galhardo e também o Edenilson, mas o Thiago Galhardo ano passado era o cobrador oficial, como a gente sabe, vinha brilhando muito no Cartola FC, mas recentemente perdeu algumas penalidades, principalmente na temporada passada, e aí sim o Edenilson assumiu muito bem, vem cobrando com maestria essas penalidades que o Inter sofre, e acredito que hoje ele é sim a primeira opção, Edenilson como primeira opção, Thiago Galhardo como segundo ali nas cobranças de pênalti. Passando para o Juventude, a gente tem o atacante Matheus Peixoto como principal jogador nas penalidades máximas, ele que é o artilheiro da equipe também, e vejo ele como principal aí num possível pênalti durante a partida para garantir mais 8 pontos para quem escalar ele na rodada. Depois do Juventude a gente tem o Palmeiras, Rafael Veiga, outro jogador que tem um aproveitamento absurdo nos pênaltis, é o cobrador oficial sem dúvida alguma, mas se por algum acaso ele for poupado e o Gustavo Scarpa estiver em campo, o Scarpa vai assumir essa responsabilidade dos pênaltis, vai bater e provavelmente vai fazer, já que ele tem um bom aproveitamento recente também nas cobranças de pênalti. Passando para o Santos, sem dúvida alguma é o Marinho, né? Dono do time, ainda mais agora com o Soteldo venezuelano negociado, o Marinho vai ter que assumir cada vez mais o papel de protagonista aí dessa equipe, e ele é o cobrador oficial de pênaltis, sem dúvida alguma. Depois do Santos a gente tem o São Paulo, que o Reinaldo, outro jogador que cobra muito bem as penalidades máximas, né? É o cobrador oficial, mas se por algum acaso ele não estiver em campo, é capaz do Luciano assumir essa responsabilidade. O Luciano que já não tem um aproveitamento tão bom quanto o Reinaldo, mas acho que vai ser a segunda opção do São Paulo numa penalidade máxima, caso, obviamente, o Reinaldo não esteja em campo. E para finalizar, a gente tem o Sport, que tem o Iago Maidana como cobrador oficial das penalidades máximas. Ano passado ele foi muito bem nesse aproveitamento, mas é bom a gente ficar ligado no Sport também, porque tem o Thiago Neves lá, que já cobrou pênalti ano passado, tem o Neilton, que foi contratado esse ano, e tem o Sabino, zagueiro, que pode formar dupla de titular com o Iago Maidana. O Sabino, para quem não lembra dele, ele jogava no Coritiba ano passado, também era cobrador oficial da equipe do Coritiba, fez a maioria deles, perdeu alguns, mas enfim, Iago Maidana é o principal, podendo ter aí o Sabino como segunda opção, ou o Thiago Neves. Então passei um pouquinho aí para falar de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns têm, obviamente, seu cobrador oficial definido, outros não, mas enfim, acho que é uma estatística bastante interessante, informações bastante interessantes sobre esses clubes, e acredito que eu possa ter ajudado um pouquinho você a selecionar um jogador se você estiver em dúvida. E então não se esqueça também, mais uma vez, de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal do Cartola FC Mix. Até breve, um abraço e bora mitar!